Uma boa noite, paz para todos, paz aos corações de todos. João capítulo 19, versículo 38, versículo 38 e 39. Vamos ler o 40 também. Então, só recapitulando. João 19, versículo 38, 39 e 40. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, é bom frisar, oculto. Ele não era um discípulo em evidência, mas um discípulo oculto. Isso se dava por medo dos judeus. Esse José de Arimateia, ele rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus da cruz. Pilato permitiu. Então, José foi e tirou o corpo de Jesus. Agora o versículo 39. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, escondido também, discípulo oculto, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Então, o texto está dizendo que José de Arimateia, o discípulo oculto, foi e pediu Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz. Junto com ele foi Nicodemos, discípulo oculto. Ambos, na narrativa não tem mais outra pessoa. Está citado aqui, segundo João capítulo 19, 38 e 40, que somente os dois foram tirar o corpo de Jesus juntamente, levando quase 100 libras, quase 100 libras de um composto de mirra e aloés, um tipo de especiarias da época. Agora, o versículo 40 diz o seguinte: tomaram o corpo de Jesus, envolveram ele em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Então havia ali um modelo de preparação, de tradição, quando ia sepultar alguém. E José de Arimateia, junto com Nicodemos, estava seguindo o procedimento para poder sepultar Jesus. Vamos ler somente o 38, 39 e o 40. Não vamos ler o 41 nem o 42, mas se você quiser ler, você pode ler. Não vou ler os demais porque o foco da minha fala, muito breve, mas porém de bastante relevância para a nossa construção como cristão e como ser humano. Não dá necessidade de ler os demais, versículo para baixo. Então, aqui evidencia dois personagens interessantes da época de Cristo, que eram discípulos de Cristo, porém oculto. É interessante isso. Eu estava deitado aqui, eu tenho um aplicativo da Bíblia Sagrada, e quando enviou essa mensagem para mim, o aplicativo me notificou no celular. Eu fiz a leitura justamente do João capítulo 19, o 38, aí a minha mente abriu já nessa ótica que eu vou falar logo mais para vocês. Eu li até o 40, porém o foco mesmo do lampejo, do pensamento, né, que veio na minha mente foi somente o versículo 38. Então, voltando ao assunto aqui, os dois
Os dois discípulos eram discípulos ocultos. Eles não evidenciavam que eles eram seguidores de Jesus Cristo por medo dos judeus. Poderiam ser expulsos da sinagoga, poderiam ser perseguidos por eles, entre aspas, né, denegrir a imagem dos judaizantes, dos rabinos na sinagoga, da lei mosaica, enfim. Quando nós olhamos do contexto, as entrelinhas do contexto, tradição do Velho Testamento, em relação ao Novo, nós vamos entender bastante a construção do porquê desses dois discípulos estarem ocultos e não se manifestarem para todos os judeus, toda a comunidade judaica da época, que eles eram seguidores de Cristo. Então aqui vai o lampejo que veio à minha mente quando eu li a mensagem que o aplicativo da Bíblia me notificou. Olha só. Você não precisa estar em evidência fazendo grandes feitos para se aparecer. Você não precisa estar em evidência fazendo grandes feitos para se aparecer. Você precisa apenas se posicionar. Poderoso, não? Essa fala é muito poderosa. Não precisa estar em evidência fazendo grandes coisas. Só precisa se posicionar no momento oportuno. Os dois discípulos de Cristo viviam oculto. Porém, no momento que todos abandonaram o Cristo, e o corpo está lá pendurado, aí aparece José de Arimateia. Aí aparece Nicodemos, os discípulos que viviam escondidos da comunidade judaica, e tomam as providências para o sepultamento do Cristo.